Fala pessoal, beleza? Eu sou o Felipe, criador do Manual do Baixista, e hoje eu vou te ensinar a maneira correta de usar as oitavas. Muitos canais de contrabaixo fazem muitos vídeos falando saia da oitava, pare de usar a oitava, esqueça a oitava e muitas outras coisas do tipo. O problema é que, em hipótese alguma, você deve abandonar a oitava ou deixar de usar. Ela é uma ferramenta muito útil e muito fácil de usar, podendo ser aplicada de várias formas diferentes. Ela é mais uma maneira de tocar que vai estar agregando muito no seu groove. E é por isso que eu estou aqui hoje. Eu não vou te pedir para esquecer, para abandonar ou para deixar de fazer as oitavas. Eu irei ensinar 10 formas de utilizar as oitavas. Gostou da ideia do vídeo? Não se esqueça de deixar o like aí embaixo, comentar e se inscrever no canal. Me siga também nas redes sociais. Vai ter um link aí embaixo que vai te levar para todas elas. Antes de partir para as formas de aplicar a oitava, alguns de vocês podem estar se perguntando: o que é uma oitava? É muito simples. É apenas a mesma nota, só que mais aguda ou mais grave. Por exemplo, você pode tocar esse Sol na primeira corda solta. Pode tocar esse mesmo Sol, só que uma oitava mais grave, aqui, na quarta corda, terceira casa. Ou você pode tocar o Sol na primeira corda, na 12ª casa. Então, vocês perceberam que eu toquei a mesma nota, que é o Sol, em 3 regiões diferentes. Numa região grave, na região média e na região aguda. É claro que pelo braço tem outras posições diferentes de tocar uma mesma nota. Por exemplo, esse Sol da corda solta, eu posso tocar aqui. Eu posso tocar aqui também, ó. Ou eu também posso tocar aqui. É a mesma nota. Eu estou tocando mais no início do braço ou no final. Mas perceba que o som não muda. Ele não fica nem mais agudo e nem mais grave. Então, como eu já falei, a oitava pode ser mais aguda ou mais grave que a nota de referência. Elas se chamam oitava acima, para ficar mais aguda, e oitava abaixo, para ficar mais grave. Mas por que se chama oitava? É simples. Todos nós conhecemos as 7 notas musicais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7 notas. A última nota, para encerrar, seria um Dó, novamente. Por isso que se chama oitava, porque é a 8ª nota da escala. E nada mais é que simplesmente repetir a mesma nota, só que mais aguda. Ou tocar mais grave. Essa regra vale para todos os tons e todas as escalas. Como eu já citei antes, também vale descendo. Ou seja, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. O Dó nada mais é do que a repetição da primeira nota, que foi um Dó agudo, e termina com um Dó grave, que é a 8ª nota. Por isso, oitava. O bom dela é que você pode tocar sem se preocupar com o acorde. Por exemplo, o acorde pode ser maior, pode ser menor,
diminuto, meio diminuto, com sétima, com nona, com 11ª, 13ª, 11ª sustenido, bemol 13, pode ser acorde invertido, pode ser acorde suspenso, pode ser tudo. Pode usar a oitava sem medo, porque ela sempre estará dentro do tom. A grande questão é, quais são as melhores maneiras de utilizar a oitava em uma música? É isso que eu vim te ensinar hoje. Nesse vídeo, assim como os outros, eu vou ensinar tudo com partitura e com tablatura. Se você não sabe ler partitura, fica tranquilo. Você vai entender tudo nesse vídeo, porque para esse vídeo você não precisa ter conhecimento de partitura. Mas, caso você queira aprender partitura, que é um aprendizado que eu recomendo muito, eu estarei deixando no card que está aparecendo aqui em cima meu vídeo ensinando o básico da partitura. Em breve eu também estarei lançando mais vídeos com esse conteúdo de partitura para quem deseja aprender. Eu irei ensinar 10 formas de utilizar as oitavas e no final eu irei aplicar em uma música. Obviamente, também na música final você terá a partitura e a tablatura para que possa tocar junto comigo. Para encontrar a oitava de uma nota no instrumento, existem duas formas muito simples. Essa regra vale para você encontrar a oitava acima, mas obviamente, se fizer o processo inverso, vai encontrar a oitava abaixo. Fica tranquilo que eu vou explicar bem melhor no decorrer do vídeo. O primeiro método é avançando 2 casas e subindo 2 cordas. Vamos usar a nota Dó como exemplo. Vamos pegar esse Dó na 3ª corda. Não se esqueça de que a contagem das cordas começa da mais aguda, que é a primeira, e a mais grave, que é a última, é a 4ª. Então, vamos pegar o Dó na 3ª corda, na 3ª casa. Então, a 3ª corda, que é a corda Lá, vamos botar o dedo na 3ª casa. 1, 2, 3. Aqui está o Dó. Se nós avançarmos 2 casas, ou seja, nós vamos sair da 3ª e avançar 2, que a gente vai parar na 5ª casa. E subirmos 2 cordas, ou seja, estamos na 3ª, vamos para a 1ª. Então, nós teremos o Dó uma oitava acima na 1ª corda, 5ª casa. Ou seja, nós temos o Dó aqui na 3ª corda, 3ª casa, e temos o Dó mais agudo uma oitava acima, que é 2 casas na frente, 2 cordas acima. Ou seja, na 1ª corda, 5ª casa. Perceba que é a mesma nota, é o mesmo Dó, só que o primeiro é mais grave e o segundo é mais agudo. Isso também vale para a região mais aguda do instrumento, não é apenas aqui no grave. Vou usar um outro exemplo. Vai ser um exemplo bem exagerado lá no final do instrumento. Vamos pegar a nota Ré na 3ª corda, 17ª casa. Então vai ser aqui. Ré na 3ª corda, 17ª casa, ou a casa 17. Se avançarmos 2 casas e subirmos 2 cordas, ou seja, 2 casas e subirmos 2 cordas, nós teremos um Ré mais agudo.
Então temos esse Ré aqui. E o Ré, uma oitava acima, que é aqui. Então vocês perceberam que essa regra funciona por todo o braço do instrumento. Para descobrir a oitava abaixo, ou seja, a oitava mais grave, basta fazer esse mesmo processo, só que ao contrário. Vamos usar a nota Dó como exemplo novamente. Se pegar esse Dó aqui na primeira corda, quinta casa, e voltar 2 casas e descer 2 cordas, nós teremos um Dó na terceira corda, terceira casa, que é o mesmo Dó, a mesma nota Dó que temos aqui em cima, só que uma oitava abaixo. Como vocês devem imaginar, essa regra inversa para encontrar a oitava mais grave também vale em toda a região do braço. Não preciso demonstrar porque vocês já devem saber que funciona. Geralmente, na região mais grave do instrumento, que é aqui no início, nós usamos o dedo indicador para fazer a nota mais grave e o dedo mindinho para fazer a nota mais aguda. Porque nessa região do braço, as casas são mais distantes uma das outras. Então fica mais fácil fazendo dessa maneira, com o indicador e com o mindinho. Já na região mais aguda, como o espaçamento das casas são bem menores, dá para fazer com qualquer dedo, com facilidade. Mas claro que isso não é uma regra. Tudo vai depender da música, da linha de baixo, do groove. Mas a cargo de um melhor aprendizado, no vídeo de hoje eu vou usar sempre assim, o dedo indicador para a nota mais grave e o dedo mindinho para a nota mais aguda. Já na mão direita, tem baixista que, ao saber que terá um grande trecho tocando as oitavas constantemente, ele toca a nota mais grave, ó, com o polegar, e a nota mais aguda com o indicador e o dedo médio. Bem parecido com o violão. Eu, particularmente, não acho necessário, a não ser que seja uma música muito específica que use uma técnica assim. No dia a dia, eu prefiro tocar como a gente já toca, com o dedo indicador e com o dedo médio, da maneira que nós já estamos acostumados. Na aula de hoje, eu ensinarei dessa forma, mas sinta-se à vontade para depois ir testando e ver qual forma você se adequa melhor. E a nossa segunda maneira de encontrar a oitava é uma muito conhecida e utilizada principalmente no pop rock ou até mesmo no worship, porque essa maneira tem uma característica muito específica que vocês irão entender logo mais. Para alcançar essa oitava, basta, na mesma corda, você avançar 12 casas. Acredito que você já deve saber que a corda solta e a 12ª casa são as mesmas notas, só que em oitavas diferentes. A corda solta é mais grave e na 12ª casa é mais aguda. Provavelmente você já sabia disso, só não sabia que se chamava assim, oitava. Então, é esse mesmo princípio. Se você tocar a primeira corda sem apertar nenhum traste, vai soar a nota Sol. E se você tocar a primeira corda também, só que apertando na 12ª casa, também soa a nota Sol.
Vamos voltar ao exemplo de Dó. Aquele mesmo Dó na terceira corda, terceira casa. Aquele mesmo Dó na terceira corda, terceira casa. Como, para chegar na oitava mais aguda, nós precisamos avançar 12 casas, se nós estamos na terceira casa e precisamos subir mais 12, 3 mais 12 é igual a 15. Então, nós teremos a nota Dó uma oitava acima na 15ª casa. Como eu já demonstrei também, para achar a oitava mais grave, basta fazer o processo inverso, ou seja, voltar 12 casas. Como nós estávamos na 15ª, 15 menos 12 é igual a 3. Então vamos para a terceira casa. O especial dessa forma de encontrar uma oitava é que na grande maioria das vezes nós fazemos um slide, que é uma palavra em inglês que significa deslizar. Ou seja, nós simplesmente deslizamos o dedo da nota inicial até a nota aguda. Voltando ao exemplo da nota Dó, nós vamos tocar na terceira corda, terceira casa, e ao invés de simplesmente tocar na 15ª, nós vamos arrastar o dedo até chegar lá. Vou fazer bem devagar para que possa entender melhor e depois vou fazer mais rápido, que é da forma que geralmente utilizamos nas músicas. E o mesmo vale para voltar da nota mais aguda para a mais grave. Isso dá um efeito muito legal para a música, mas lembre-se de não ficar fazendo o tempo todo. É legal uma vez, 2 vezes, 3 já começa a ficar chato. Então faça sempre com cautela, respeitando muito a música e o contexto. Agora que você sabe o que é uma oitava e como tocar no instrumento, eu irei te ensinar 10 maneiras de aplicar na música. Essa aula será dividida em 2 partes. A primeira será fazendo uma linha de baixo, acompanhando o bumbo e, obviamente, acrescentando as oitavas. A segunda parte será baseada em groove com colcheias. Para quem não sabe, colcheia nada mais é do que tocar 2 notas em um tempo. Nesse vídeo que está aparecendo no card aqui em cima, eu explico bem melhor o que é uma colcheia e também semicolcheia. Agora pegue o seu instrumento e vamos tocar juntos. Então, vamos para a nossa primeira forma de aplicar as oitavas. Para todas as formas, nós vamos utilizar o mesmo tom, que é Mi menor. E dentro desse tom, usaremos apenas 3 notas, que são as notas Mi, Lá e a nota Si. No decorrer dos exercícios, eu vou mudar a posição. Por exemplo, eu posso fazer essa nota Lá aqui, essa nota Si aqui
fora as oitavas, mas relaxa que você vai entender tudo em todos os exercícios. O groove base vai ser esse aqui, ó. Esse vai ser o groove base dos exercícios que nós vamos fazer na primeira etapa, ou seja, como se fosse seguindo o bumbo. Nossa primeira forma de aplicar a oitava vai ser tocando a primeira nota do compasso na oitava grave, a segunda e a terceira nota do compasso na oitava aguda. Desse jeito aqui, ó. Eu toquei todas as notas graves na quarta corda, ou seja, na última. A nota Mi eu toquei na corda solta. A nota Lá eu toquei na quinta casa. E a nota Si eu toquei na sétima casa. E para achar a oitava, aquela regra: 2 casas na frente, 2 cordas acima. Ou seja, a oitava do Mi vai ser na segunda corda, segunda casa. A oitava do Lá vai ser na sétima casa, na segunda corda. E a oitava do Si vai ser na nona casa, na segunda corda. Ou seja, todas as notas graves na última corda e todas as notas agudas na segunda corda. Desse jeito, nós estamos seguindo o bumbo na risca. Uma forma muito simples, porém muito eficaz. Vale ressaltar que não é para ficar tocando a música do início ao fim dessa forma. Não use isso como a base do groove. Use apenas para incrementar, ou seja, faça de vez em quando, para não ficar cansativo para os ouvintes. E a nossa segunda maneira de aplicar a oitava é muito parecida com a primeira, mas ao invés de começarmos com a nota grave e depois tocar 2 vezes a oitava acima, nós vamos fazer o inverso. Nós começaremos com a nota aguda e tocaremos 2 vezes a nota mais grave. Ou seja, é simplesmente o contrário do que fizemos no primeiro modo. Vamos para o vídeo para ficar de melhor entendimento. Simples assim e novamente muito eficaz. Fica muito bom também se você juntar a primeira forma com essa segunda forma. Isso deixa o groove bem preenchido e variado. E agora, na nossa terceira forma de aplicar a oitava, acrescentaremos mais uma nota no final de cada compasso. Essa nota que iremos acrescentar será tocada na oitava acima e todas as outras notas serão tocadas na oitava grave. Nessa forma, estaremos tocando a nota aguda no mesmo momento em que seu amigo baterista vai estar tocando na caixa.
e isso soa muito bem se tocado uma vez ou outra. Vamos para o vídeo. De certa forma, nós ainda não saímos do bumbo, apenas acrescentamos uma nota a mais. Nossa quarta maneira de tocar as oitavas será como a anterior, mas tudo que era nota aguda, nós vamos tocar na oitava abaixo. E tudo que era nota grave, nós tocaremos na oitava acima. Então, as 3 primeiras notas do compasso serão na nota aguda, e a última nota do compasso será na nota grave. Basicamente, é igual ao anterior, mas novamente invertendo. O que era agudo vai ficar grave, e o que era grave vai ficar agudo. Muito fácil, né? Vamos tocar que vai ficar mais fácil ainda. Como vocês puderam perceber, ainda está bem fácil, né? Mas nós vamos dificultar mais pra frente. Nessa maneira de usar a oitava, novamente nós tocamos a última nota junto com a caixa. Mas, por ser uma nota grave, ela soa como se tivesse um bumbo junto com a caixa. Fica bem legal se usado de vez em quando. Não é para usar toda hora. Fica variando entre um e outro. Às vezes toca sem usar a oitava, sempre respeitando a música. E agora, a nossa quinta forma de tocar as oitavas. Dessa vez, já não será mais avançando 2 casas e subindo 2 cordas. Agora será da outra maneira que eu disse anteriormente. Vai ser avançando 12 casas na mesma corda. Como é a primeira vez que vamos tocar assim, vou fazer de uma forma bem bruta, bem simples e devagar para vocês entenderem, e eu explico logo em seguida. Como vocês puderam ver, eu fiz de uma forma bem simples, sem fazer o slide, que é deslizar o dedo, para que vocês possam entender melhor. Dessa vez, eu não fiz mais todas as notas graves na quarta corda. A nota Mi eu fiz na quarta corda solta. A nota Lá eu fiz na terceira corda solta. E a nota Si eu fiz na terceira corda também, só que pressionando na segunda casa. E para fazer as oitavas, eu simplesmente avancei 12 casas. Então, a nossa sexta maneira de aplicar as oitavas. Essa maneira é extremamente parecida com a anterior, mas nós faremos um slide da nota mais grave até a mais aguda. Ou seja, nós vamos tocar a nota mais grave e deslizar o dedo até a casa que a gente quiser, que vai ser a oitava acima. Como eu disse anteriormente, isso é muito comum, principalmente no pop rock e no worship. Então tocaremos a nota Mi na quarta corda solta e arrastaremos até a 12ª casa. Depois, nós vamos tocar a nota Lá na terceira corda solta e arrastaremos até a 12ª casa. E por último, tocaremos a nota Si também na corda 3
só que pressionando na segunda casa. Como nós temos que avançar 12 casas, nós vamos parar então na 14ª. Me acompanhe com o vídeo que vai ficar moleza. Viu como é moleza? A parte mais complicada é parar o dedo na casa certa. Mas com um pouco de prática, você já pega o jeito. Mas aqui eu estou fazendo de uma forma bem exagerada. Estou fazendo o tempo todo. Mas na hora de tocar para um público, para uma plateia, jamais faça isso. Como eu estou falando o tempo todo, uma vez ou outra. Vale ressaltar que o mesmo vale para o inverso. Tocar a nota aguda e depois arrastar até a oitava mais grave. Não vou fazer isso no vídeo, porque é muito simples, não precisa ficar repetindo. Agora nós vamos partir para as colcheias, ou seja, deixaremos de seguir o bumbo e faremos a nossa própria linha de baixo à parte. Esse é o nosso segundo modo. Então aqui começamos a nossa 7ª maneira de aplicar as oitavas em uma música. Em cada compasso teremos 8 colcheias. As 4 primeiras nós tocaremos na oitava grave e as 4 últimas tocaremos na oitava acima. Mas agora nós voltaremos a usar a fórmula de avançar 2 casas e subir 2 cordas. Assim como a gente fez lá no início, beleza? Vamos para o vídeo. Muito fácil também, né? Por serem colcheias, o groove fica bem preenchido e presente. Agora, a nossa 8ª maneira de aplicar as oitavas. O nosso 8º modo é o contrário do 7º, ou seja, começaremos com as notas mais agudas e depois faremos as notas na oitava abaixo. Sem enrolação, bora pro vídeo. Se você conseguiu fazer a anterior, com certeza vai tirar essa de letra. Agora, o nosso 9º modo de aplicar as oitavas. Nesse modo, nós utilizaremos o slide. Dessa vez, nós vamos aplicar a oitava com as colcheias, só que na mesma corda, fazendo o slide que eu já ensinei anteriormente. Ou seja, iremos avançar 12 casas arrastando o dedo. Lembrando novamente que vai ser bem exagerado para vocês poderem estudar melhor. Mas na hora de tocar, não faça isso. Apenas de vez em quando. Tudo em excesso é ruim. Então vamos para o vídeo. Até o momento, esse é o mais difícil, mas dá para fazer. Basta continuar estudando mais um pouco. Agora vamos para o nosso 10º modo
de aplicar a oitava em uma música. Esse é o último modo e o mais difícil de todos, além de que é o mais conhecido. Ela ficou muito famosa na época das discotecas. E essa linha de baixo consiste basicamente você ficar sempre alternando entre a nota grave e a oitava aguda. Grave, aguda, grave, aguda. Mais ou menos assim. Grave, aguda, grave, aguda, grave, aguda, grave, aguda, grave, aguda. Sempre nisso. Lembrando que ainda estamos na parte das colcheias. Então cada colcheia vai ser de uma forma. A primeira colcheia grave, a segunda aguda, a terceira grave e assim sucessivamente. Essa linha de baixo se chama disco, principalmente por causa da época das discotecas e do gênero musical que também se chama disco. Então, vamos tocar agora a nossa última forma. Esse foi bem mais complicado, mas não é impossível. Não desista, continua treinando que você vai conseguir. O mais difícil é fazer o som limpo e natural. Então, pessoal, agora que eu ensinei as 10 maneiras diferentes de usar a oitava, vamos tocar uma música que eu fiz especialmente para usar todas as maneiras. Eu não vou ensinar a música em si, porque é tudo que a gente já aprendeu no decorrer do vídeo. Simplesmente vamos juntar tudo de uma vez só. Então, bora para o vídeo. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Dessa vez eu te ensinei 10 maneiras diferentes de aplicar as oitavas em uma música. Estude com o metrônomo bem devagar e vai aumentando a velocidade gradativamente. Aplique também esses modos em todas as notas, em todos os tons, beleza? Lembrando, nunca se esqueça das oitavas, nunca abandone e nunca deixe de usar. Apenas aplique da maneira correta, assim como eu te ensinei nesse vídeo. Essas não são todas as formas de aplicar a oitava. Existe muito mais. Se vocês quiserem que eu ensine, comenta aí embaixo que eu faço um vídeo para vocês. Espero que tenham gostado. Valeu e até a próxima.